Porque, por exemplo, por mais que você é ligado à sua família, ter uma família maravilhosa, bem estruturada, uma família amorosa, eles não tinham essa mesma convicção com Jesus como você tinha. E foi muito difícil no início, eu me lembro. Conta um pouco disso pra gente. Como é que você se sentir muitas vezes dentro do lugar que você sente o maior amor do mundo, que é a família, se sentir um peixe fora d'água? É verdade. E até hoje meu pai conta assim, o testemunho do meu pai com relação a isso é tremendo. Eu falo que nós caminhamos um pouquinho junto, né? Você participou um pouquinho disso, porque foi no ano de 93, quando eu conheci o Senhor Jesus. E naquela época eu morava ali numa cidade do interior, uma cidade pequena. E a gente fazia parte ali da sociedade, né? E quando a série chegou de Belo Horizonte, contando que tinha conhecido o Senhor Jesus, que passou em uma igreja de crente, o mundo caiu, né? Foi assim, todo mundo assustou. E o que mais me impacta hoje, Peter, que eles assustam, não é por causa de nada que muda na gente, mas é por causa da tradição. É o tradicionalismo. Sabe? É o tradicionalismo. Eles nem sabem o que aconteceu, não tem diálogo, não olha se foi melhor ou se foi pior, mas é por causa do tradicionalismo mesmo. Sério, ainda nessa época, nos anos 90, ainda tinha assim, aquela concepção de que ser crente era não ter cultura, era não ter estudo, era morar longe, era ser uma pessoa desprovida de conhecimento, não ser uma pessoa articulada, não ter um nível intelectual elevado. Tinha-se essa concepção de ser uma pessoa que não tinha acesso às coisas. Por isso ia ser crente devido à falta de conhecimento das coisas, né? Essa era a maior dificuldade dos anos 80 e 90, quando eu me converti nos anos 80, então eu sentia muito essa dificuldade. O crente naquela época era aquele que andava com a Bíblia embaixo do braço, né? Tinha pé grande e era muito feio, não é isso? Na verdade, realmente era isso. Mas eu louvo a Deus, sabe, Peter, porque o Senhor me levantou realmente para que fossem mesmo quebrados todos os paradigmas ali. E no início teve uma resistência muito grande do meu pai, da minha mãe. Eu fui proibida de ir na igreja durante muito tempo. E hoje, meu coração enche de alegria para falar que eu e minha casa servimos ao Senhor. De verdade, né? A sua família toda foi aos pouquinhos, você foi com toda a sua meiguice, com seu carinho, com sua paciência. Eu me lembro de momentos de muita tristeza na sua vida, com essas proibições, com essas retaliações, mesmo porque sua família não tinha culpa, eles não tinham acesso, porque o país é um país muito tradicional, né? E principalmente ao catolicismo, que são 40% dos meus ouvintes, que eu amo muito, tenho muitos amigos católicos, e Jesus não é católico, não é evangélico, ele não é religião nem tradição, ele é o caminho, a verdade e a vida, como consta em João 14, versículo 6. E esse livro meu é um livro que não fala de religião, sabe? Igual você está falando, muitas pessoas católicas têm sido abençoadas, muitas pessoas de religiões diferentes. Por quê? Porque eu sempre falo, eu não prego religião, eu prego Jesus Cristo. Porque esse é o único que subiu para os céus. A Bíblia fala que o único homem que morreu, desceu e subiu, né? É o único homem que se tem notícia de que ressuscitou, né? Buda teve uma vida aqui na Terra, pregou, como São Francisco de Assis, pregou, desproveu-se dos bens, ajudou os pobres, como outros, mas eles não se tem notícia que ressuscitaram, né? Eles morreram e dormem, né? Dormem, assim, todos. Tem muitos, assim, registros de túmulos deles, né? Tudo ali feito. Agora a gente vê que o nosso Deus, ele não tem túmulo. Não tem restos mortais, né? O túmulo dele tá vazio, ele não tem resto, ele Eu estive há pouco tempo em Israel e justamente constatei isso. Lá está escrito em inglês, que traduzido quer dizer, ele não está mais aqui, ele ressuscitou, né? Isso, E assim, eu também tive essa oportunidade de estar ali nesse lugar. A gente realmente sente a presença de Deus, né? Dentro da gente. E a gente sabe que esse Jesus, ele realmente transforma vidas. Ele realmente faz a sua vida começar do zero. E ele te faz nascer de novo. Nesse livro, eu não li ainda, não tive o privilégio, mas vou ler rapidamente. Ou amanhã eu começo a ler esse livro. Eu gostaria, depois dos comerciais, vamos chamar os comerciais agora, que você me explicasse um pouco do conteúdo, porque todo o estilo aqui mesmo, já o próprio título do livro, ele já desperta um convite. Ele desperta um convite às pessoas a transformar vidas. E hoje a gente sabe que o brasileiro
menos de 5% dos brasileiros gostam, têm o hábito de ler. Não é como a Europa, que as pessoas entram dentro do metrô, como eu estive agora com minha esposa, já lendo livros, e livros, né, bem, com muita substância, né? E os jovens leem o tempo inteiro, também na América. Aqui no Brasil não se tem esse costume. Então o seu livro é um livro que dá para ler numa sentada praticamente, né? E tem um conteúdo muito legal, porque eu já tive informações. Aí na volta dos comerciais você fala o que tem de conteúdo aqui dentro. Você não sai daí não, porque você está ligado no Interview Gospel, no número 1. Porque o que Jesus faz, a gente conta é aqui, no programa Interview Gospel. Sai daí não, que a gente volta já. É notícia na capa do jornal Estado de Minas. Voto agora se compra com programas sociais. Ministério Público Federal deflagra operação em todo o país para honrar uso oportunista de projetos na campanha. Pente fino no Norte e Nordeste já levou Justiça a suspender distribuição de cheques. Mais uma notícia que não quer se calar é porque eles estão tão violentos. É notícia de capa também do Estado de Minas. Está aqui o goleiro suspeito de mandar executar a ex-amante, um universitário acusado de decapitar 2 homens e juntos condenados por estuprar e matar a empresária que responderá por outros 4 assassinatos. Psiquiatras, psicólogos, sociólogos, também outros profissionais da área, digamos assim, estão analisando o comportamento de Bruno Frederico Flores e também de Marcos Trigueiro. E para a barbárie que chocará Minas e o país. Aqui abre aspas, o crime contra a vida está banalizado, fecha aspas, diz Luiz Flávio Sapori, secretário executivo do Instituto de Minas pela Paz. O jornal está completamente apagado. É a notícia de capa do Estado de Minas aqui. Juiz do Rio nega transferência para BH do menor que agrediu Elisa. Bom, vamos lá, outra notícia de capa aqui do jornal O Tempo. 10 mulheres morrem por dia vítimas da violência. Número de denúncias em Minas aumentou 300% no último mês. Então, estão aqui as notícias e parece não, né? Está na cara já que o crime... Nós temos 2 advogados aqui hoje, temos a Séries e temos o Dr. Davi. Então, vai bem é bem oportuno esse título desse livro também, fazendo uma dobradinha, porque as pessoas não confiam em Deus. Dr. Davi, boa tarde, alegria recebê-lo mais uma vez aqui no Interview Gospel. Boa tarde, Peter. Boa tarde, ouvintes da CDC. Boa tarde, Séries. Boa tarde. Está com uma colega aí hoje de profissão. É verdade. Ô Davi, como é que a gente explica, né? Eu não vou ficar aqui repetindo, porque a mídia já está bombardeando esse caso do Bruno, esse do Trigueiro, esse do advogado. Parece que agora que foi preso, né? Foi dado voz de prisão a esse rapaz. Foram presos 3. Né? Os 3 estão presos. O Marcos Trigueiro foi o último a ser preso, né? No caso da advogada, que o carro estava lá dentro da lagoa e tal, e tudo mais, encontraram. E agora parece que crime é uma coisa que acontece sempre assim. Não existe crime perfeito, né? Sempre deixa um rastro. Agora eu queria discutir com você o seguinte. Essa coisa do DNA, da prova do DNA, essa lei não é uma lei que atrapalha às vezes a polícia. Essa lei pode ser quebrada a qualquer momento, a pessoa não produzir, fornecer provas que possam produzir, incriminá-la pessoalmente, complicá-la pessoalmente. Como é que é essa lei? Como é que funciona isso? A pessoa não é obrigada, não é necessário produzir prova contra si mesma. É a questão do bafômetro, que todo mundo conhece. É o exemplo mais Mas a pessoa está visivelmente bêbada, caindo. Aí está na cara que ela está bêbada. O guarda vai anotar aquilo. Ela já está com a prova produzida. Ela não está aguentando ficar em pé. Ela causou um acidente, tirou vidas, como o taxista fez, nós comentamos aqui outro dia. Que prova que precisa ser mais produzida do que essa? O bafômetro é uma prova conclusiva. Claro. Mas o fato é que a pessoa não é obrigada a usar o bafômetro. Isso todo mundo sabe. Né? Então, e essa lei pessoas... em todos os países ou só no Brasil?
Não, isso é questão de foro íntimo. Como nós estamos falando da decisão da própria pessoa de fornecer provas, fazer provas com Isso vale no mundo inteiro. É um direito fundamental, então vem por influência do direito internacional, na área de direitos humanos. Existe uma prevalência dos direitos humanos na área internacional hoje em dia. Então, isso influencia a nossa legislação que permite tal fato. Então, isso não quer dizer que só no Brasil é assim. Não, isso é algo que é praticado também em outros países. Então a pessoa, como ela não é obrigada a produzir provas contra si mesma, ela pode se isentar de usar o bafômetro, como também... Mas pegar um cabelo da pessoa dá para descobrir, né? Só que tem que ter retirado dela, né? Tem que ser retirado dela. Mas o que acontece é o seguinte, ela deixou algum objeto onde pode ser coletada a saliva, usam-se desses artifícios. Mas a maioria dos países, nós vemos que usam, tem essa estrutura na lei desde 45, quando começou a Declaração de Direitos Humanos. Então isso influenciou a legislação dos países, em geral, a maioria dos países foram influenciados por isso, então as pessoas não são obrigadas a produzirem provas contra si. É por isso que duas dessas testemunhas rejeitaram a coleta de DNA, né, de saliva e de